No final do século XIX, muito antes da música ser algo portátil, os primeiros fones de ouvido surgiram com um propósito totalmente diferente do que conhecemos hoje. Eles não eram usados para entretenimento, mas sim como uma ferramenta de trabalho. Naquela época, a comunicação à distância era feita principalmente por telégrafo e telefone, e os operadores dessas tecnologias precisavam ouvir sinais sonoros com precisão. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros modelos rudimentares de fone de ouvido, usados por telefonistas e operadores de centrais telefônicas. Eram grandes, pesados e feitos de materiais como cobre e ferro. O som vinha de um único alto-falante, ligado diretamente ao ouvido do operador por uma haste metálica ou suporte de cabeça. Não havia qualquer preocupação com conforto ou isolamento acústico. Na verdade, esses equipamentos pareciam mais instrumentos técnicos do que algo que alguém escolheria usar por vontade própria. O principal objetivo era garantir que o operador pudesse captar o som com clareza, mesmo em ambientes barulhentos, como centrais telefônicas cheias de chamadas simultâneas. Esses primeiros fones eram tão simples que funcionavam quase como pequenos alto-falantes encostados ao ouvido, e sua impedância era extremamente alta, o que exigia muita energia para funcionar. Mesmo assim, foram essenciais para a comunicação da época, especialmente durante períodos de guerra e no crescimento das redes de telefonia. Esses aparelhos marcaram o ponto de partida para uma longa jornada de evolução, que ainda levaria décadas até colocar a música dentro dos nossos bolsos. Em 1910, a história dos fones de ouvido deu um salto importante com a invenção de Nathaniel Baldwin, um engenheiro norte-americano que, curiosamente, criou o primeiro modelo funcional de fone moderno na cozinha da própria casa. Diferente dos aparelhos pesados e desconfortáveis usados por telefonistas, o fone de Baldwin apresentava um design muito mais eficiente em termos de captação de som, além de oferecer um encaixe melhor sobre as orelhas. O detalhe mais interessante dessa história é que, mesmo sendo uma invenção brilhante, nenhuma empresa comercial se interessou por ela inicialmente. Baldwin chegou a procurar investidores, mas todos recusaram, alegando que aquilo não tinha futuro. Foi então que a Marinha dos Estados Unidos descobriu o invento e enxergou seu potencial. Os militares ficaram impressionados com a qualidade do som e encomendaram centenas de unidades, que Baldwin passou a fabricar manualmente em sua casa. Esses fones foram usados principalmente para comunicação em navios e submarinos, onde era fundamental ouvir com clareza, em meio ao ruído constante das máquinas. O modelo criado por Baldwin ainda era bem distante dos fones de hoje. Não havia estéreo, nem isolamento acústico, mas sua criação foi o primeiro passo em direção a um fone de ouvido voltado para a qualidade sonora real. A partir dali, os fones deixaram de ser apenas uma extensão dos equipamentos de telefonia e começaram a ser vistos como uma tecnologia com possibilidades próprias. Mesmo sem imaginar, Nathaniel Baldwin plantou as sementes do que, mais tarde, se tornaria uma revolução no modo como o mundo ouviria música, notícias e até chamadas pessoais. Em 1958, uma nova era começou para os fones de ouvido. Até então, eles eram utilizados majoritariamente em ambientes profissionais ou militares, mas foi o engenheiro John C. Coss, um amante da música e da alta fidelidade sonora, quem deu início à transformação dos fones em um item de uso pessoal. Coss desenvolveu os primeiros fones de ouvido estéreo da história, criados especialmente para quem queria ouvir música em casa com qualidade. O modelo permitia que o som fosse distribuído separadamente entre os dois ouvidos, o que causava uma sensação de imersão completamente nova para os ouvintes da época. Isso mudou o modo como as pessoas consumiam música, porque agora era possível perceber detalhes, antes quase imperceptíveis, como instrumentos tocando em canais diferentes ou a profundidade das gravações. Foi um avanço enorme em termos de experiência sonora. Nas décadas seguintes, especialmente nos anos 1960 e 1970, os fones continuaram evoluindo. Ainda eram grandes e cobriam toda a orelha, mas o som ficava cada vez mais limpo. Porém, um novo marco aconteceu em 1979 com o lançamento do Walkman da Sony. O aparelho, um pequeno toca-fitas portátil,
vinha acompanhado de fones de ouvido leves e compactos, o que tornou possível andar pelas ruas ouvindo suas músicas favoritas com liberdade. Era a primeira vez que a música se tornava realmente portátil. As pessoas começaram a levar seus fones para todos os lugares, na rua, no transporte e no parque. Essa inovação não só impulsionou a popularização dos fones, como também ajudou a moldar um novo estilo de vida urbano, onde cada pessoa podia criar sua própria trilha sonora para o dia a dia. Já nos anos 1990, os fones começaram a ficar ainda mais discretos e práticos. Os modelos intra-auriculares, que se encaixam diretamente dentro do canal auditivo, começaram a se tornar populares. Eles eram leves, podiam ser guardados facilmente no bolso e funcionavam bem com os novos dispositivos portáteis como rádios, Discmans e mais tarde celulares. Mesmo com limitações na qualidade do som, o público se encantou pela conveniência. O fone de ouvido já não era mais apenas um acessório. Ele fazia parte da rotina das pessoas e começava a ganhar espaço no mundo da moda e do estilo de vida pessoal. Em 2001, mais uma revolução no mundo da música aconteceu com o lançamento do iPod, da Apple. Pequeno, moderno e com uma capacidade enorme de armazenamento para a época, ele permitia que milhares de músicas fossem carregadas no bolso. Mas além do aparelho em si, o que chamou atenção foram os seus fones de ouvido brancos, que rapidamente se tornaram um símbolo cultural. Ver alguém andando com os fios brancos saindo dos ouvidos era praticamente sinônimo de estar ouvindo música em um iPod. Esses fones não tinham a melhor qualidade de som, mas eram leves, simples, práticos e carregavam o peso da marca Apple, o que os tornou um ícone de status e estilo. Esse momento marcou o início da associação entre fones de ouvido e identidade pessoal. Eles deixaram de ser apenas um meio de escutar música e passaram a fazer parte da imagem que cada pessoa queria transmitir. Nos anos seguintes, com o avanço da tecnologia, os fones começaram a se libertar dos fios. Por volta de 2008, os primeiros modelos com tecnologia Bluetooth ganharam espaço no mercado. A liberdade de escutar música, sem se preocupar com fios enrolados ou limitadores de movimento, caiu no gosto do público. No início, os fones sem fio ainda eram um pouco grandes, com baterias limitadas e preço alto, mas isso não impediu seu crescimento. À medida que as fabricantes melhoraram o desempenho, os fones wireless se tornaram mais acessíveis, potentes e populares. Com eles, os usuários podiam se movimentar com muito mais liberdade, fosse para praticar esportes, trabalhar ou simplesmente caminhar na rua. Era uma nova fase, onde a experiência sonora se misturava à mobilidade e à praticidade da vida moderna. Então, em 2016, a Apple mais uma vez virou o jogo ao lançar os AirPods. Os pequenos fones brancos totalmente sem fio causaram estranhamento no início, tanto pelo visual quanto pelo preço, mas rapidamente se tornaram um fenômeno. Com emparelhamento automático, microfones integrados, sensores de toque e uma caixinha que também servia de carregador portátil. Os AirPods redefiniram o que se esperava de um fone de ouvido. Mais do que um acessório, eles viraram parte do cotidiano, fáceis de usar, fáceis de carregar e com bom desempenho de áudio. Em pouco tempo, surgiram dezenas de imitações e modelos similares de outras marcas. Os fones de ouvido deixaram de ser um fio pendurado no bolso e passaram a ser uma extensão quase invisível da rotina das pessoas, sempre ali, prontos para uma chamada, uma música, um podcast ou até comandos de voz com assistentes virtuais. Hoje, os fones de ouvido estão entre os itens mais presentes no cotidiano das pessoas, indo muito além da função de apenas ouvir música. Com o avanço da tecnologia, eles se tornaram verdadeiras extensões do corpo humano, acompanhando cada passo da rotina, do trabalho remoto às videochamadas, dos treinos na academia aos momentos de lazer. Os modelos mais modernos contam com recursos como o cancelamento ativo de ruído, que isola sons externos e cria uma bolha de imersão sonora perfeita para quem precisa de concentração ou quer aproveitar o áudio com máxima qualidade. Além disso, sensores de presença pausam ou retomam a música automaticamente. Microfones com inteligência artificial melhoram a captação da voz em ambientes barulhentos e o áudio espacial simula som 3D, trazendo uma experiência digna de cinema direto nos ouvidos.
Os fones atuais também se adaptaram às novas formas de consumo de conteúdo. São usados para assistir vídeos, jogar online, editar áudio, fazer reuniões ou até dar comandos para assistentes virtuais como Siri, Alexa ou Google Assistente. A integração com celulares, smartwatches e computadores é cada vez mais fluida, o que reforça o papel deles como ferramentas essenciais no dia a dia. E não é só na parte técnica que eles evoluíram. O design também ganhou destaque. Hoje, há fones para todos os gostos e estilos, com diferentes cores, tamanhos, encaixes e acabamentos. Alguns modelos são tão elegantes que parecem acessórios de moda. Empresas como Apple, Sony e Samsung, JBL e outras disputam espaço nesse mercado que não para de crescer. Enquanto isso, os consumidores buscam cada vez mais conforto, praticidade, duração de bateria e qualidade de som. A tendência é que os fones se tornem cada vez mais inteligentes e integrados ao nosso estilo de vida. E talvez, no futuro, deixem até de ser fones como conhecemos, evoluindo para dispositivos invisíveis, implantáveis ou baseados em condução óssea. De uma peça rudimentar, criada para ouvir chamadas telefônicas no século XIX, os fones de ouvido hoje representam uma das maiores transformações na forma como interagimos com o mundo sonoro ao nosso redor. E essa foi a incrível jornada dos fones de ouvido. De uma invenção rústica, feita na cozinha de casa até se tornarem companheiros indispensáveis do nosso dia a dia. É impressionante ver como um simples acessório evoluiu tanto ao longo do tempo, acompanhando as mudanças tecnológicas, culturais e até comportamentais da sociedade. Se você também já parou para pensar como seria viver sem seus fones hoje em dia, deixa aqui nos comentários qual modelo você usa ou qual foi o seu primeiro fone de verdade. E se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade como essa. Estamos postando vídeo novo todos os dias aqui no canal e estamos perto de bater 1000 inscritos. Vem fazer parte da nossa comunidade. Obrigada por assistir e até amanhã.